Fala pessoal, tudo certo? Olha só, a gente tá aqui invadindo, né, o Facebook e o YouTube do Gosto Umami, mas é por um motivo muito bom, né, Com Ellen? certeza, Gabi. A gente está comemorando hoje 110 anos aí da descoberta do Gosto Umami e para celebrar, o pessoal convidou a gente, eu, Gabi Rossi, dona do canal Cozinha do Bom Gosto de Culinária Criativa, e a especialista Ellen Maluli. Para quem não conhece, a Ellen é farmacêutica e doutora em ciência dos alimentos e vai dar uma super aula pra gente hoje sobre gosto, sabor e, lógico, umami, né, Ellen? Com certeza, Gabi. Vamos falar aí dessa maravilha que é o umami. Sim. Se você não conhece, fica tranquilo, ainda muita gente não conhece, mas a gente vai fazer aqui alguns testes para vocês aprenderem não só na teoria, mas também na prática, pessoal. Então, se vocês puderem, por favor, pegar uma balinha que você tem aí perto da mesa do seu escritório, perto, sei lá, do seu celular, ou então um pedacinho de queijo parmesão, se tiver os dois, melhor ainda, porque já já a gente vai fazer alguns testes para que você aprenda todos os conceitos aí e consiga celebrar com a gente essa data, né? Com certeza, vamos lá. Vamos lá! Bom, Ellen, pra gente começar, tem gente ainda chegando na nossa live e tudo mais, mas acho que a gente já pode começar conceituando, falando um pouquinho do que é um gosto, né? O que é um gosto, Gabi? Gosto é algo que a gente sente na nossa língua, no nosso palato. Então a gente precisa fazer o quê? Experimentar um alimento, colocar um alimento na boca para a gente sentir o gosto. O que vai acontecer nesse momento? As nossas papilas gustativas, sabe esses pontinhos que a gente tem na língua? Sim. Eles são ricos em células especializadas, que são chamadas de células gustativas. Então, são células especializadíssimas. O que vai acontecer? A partir do momento que eu coloco um doce na boca, a gente vai, esse doce dulçor, né, esse açúcar ou um adoçante, por exemplo, vai entrar em contato com essas células e essas células vão fazer um monte de reação química ali dentro para poder enviar uma informação para o nosso cérebro e o nosso cérebro vai processar que aquele gosto é doce. Eu vou reconhecer aquele dulçor. Então, pessoal, já vai separando essa balinha que a gente já vai fazer esse teste. A gente conseguiu entender um pouquinho do conceito do gosto. Mas ele não é sinônimo de sabor. A gente não pode usar essas palavras como sinônimos, certo? Não podemos. Por quê? Para os cientistas sensoriais, eles diferenciam as duas palavras. Por quê? Porque o gosto está relacionado ao sentido do paladar. Já o sabor envolve uma complexidade de sentidos, outros sentidos, como por exemplo, o olfato, o tato, que a gente também sente na boca, a audição. Você já ouviu um alimento? O creque-creque, a Creque-creque, né? Então, até a audição está envolvida no sabor. E, lógico, a visão. Então, nós podemos escolher nossos alimentos através das cores dos alimentos. Eu até gosto de mencionar algo. E quem não tem a visão, quem não tem esse sentido da visão, vai aguçar os outros sentidos, né? Para sentir o sabor do alimento. Então, gosto está relacionado ao sentido do paladar, tá? E sabor já envolve os outros sentidos. Vamos experimentar? Vamos fazer esse teste. Pegue aí uma balinha que você tenha próxima aí. E é o seguinte, pessoal, eu vou pegar uma aqui e num primeiro momento não coloque essa balinha na boca e solte a respiração, né? Aí a gente vai começar nosso experimento. Então, O que a gente vai fazer? Ó, vocês vão primeiro tampar as narinas. E aí, colocar a balinha na boca. Vocês podem fazer esse teste também com canela, é muito legal. Devagar, vocês vão soltando as narinas. O que vai acontecer? Primeiro, a gente vai sentir, a Gabi está sentindo agora, o gosto doce da bala. A partir do momento que você abre as narinas, você vai sentir o sabor da bala. Por quê? Porque os aromas, eles vão entrar em contato ali com a sua olfação retronasal e assim você vai sentindo todo o sabor dessa balinha. Então, por exemplo, a bala, ela tem um gosto doce e sabor de menta, sabor de morango, de canela. E é muito interessante, pessoal, porque o gosto é algo muito mais simples do que o sabor, digamos assim. Com certeza, né? Muito mais simples. Antes mesmo de eu soltar a minha respiração, eu consigo sentir esse
impacto, digamos assim, que a bala é doce. Exatamente. E assim que eu começo a soltar as minhas narinas, eu começo a salivar, eu começo a movimentar a minha língua, aí é um montão de aroma e aí que começa o sabor. O sabor, exatamente, Gabi. Então, gosto básico, a gente tem 5. Que né? são eles: Vamos lá. doce, salgado, amargo, azedo e o umami, que é a grande comemoração. Chegamos, né? Hoje chegamos no nele. assunto. A gente então aprendeu um pouquinho do que é o gosto, o que é o sabor e chegamos no nosso assunto principal de hoje, né? A gente está comemorando 110 anos da descoberta do gosto umami, mas o que é o umami? O que é o umami, Gabi? E o mais importante, o que torna um alimento umami, Ellen? O que torna o alimento umami? O alimento ele é considerado umami quando ele tem a presença de um aminoácido chamado glutamato. O que é aminoácido? Aminoácido a gente chama de tijolinho que constrói a proteína. Então, nós temos vários tipos de aminoácidos, o glutamato, glutamina, a leucina, por exemplo. Esses aminoácidos, eles constroem as proteínas. E o glutamato a gente produz no nosso organismo. E por isso que ele é chamado de um aminoácido não essencial, porque a gente produz. E os alimentos, felizmente, também produzem esse aminoácido, tá? Esse produto. E para o alimento ser umami, ele precisa ter a presença desse aminoácido, do glutamato. Bom, então vamos lá, primeira teoria, pessoal. Então a teoria, o que torna um alimento umami é a presença do aminoácido glutamato, certo? Exatamente. Muito bem. Só que queremos na prática, Ellen. Ah, Queremos vamos sentir praticar, o gosto vamos umami. sentir. Por isso que antes, pessoal, né, um tempinho atrás, assim que a gente começou a nossa live, além da balinha, eu pedi para vocês separarem um pedacinho de queijo parmesão, porque é a partir desse teste que a gente realmente vai experimentar o umami, certo? Exato. Vamos o lá. meu já está aqui, tô esperando as instruções aqui. Eu vou até aproveitar esse momento para falar um pouquinho da história. Como que foi descoberto o umami? Então, vou guardar um pouquinho. O que acontecia? Um pesquisador japonês chamado Kikunai Ikeda, ele utilizava essa alga aqui, que é chamada de kombu, para fazer um caldo chamado dashi. Essa alga é muito rica em glutamato. Além dessa alga, eles utilizam, né, os japoneses utilizam esse peixe, que é um peixe bonito seco, chamado de katsuobushi. Nesses dois ingredientes ocorre a presença de glutamato. E quando o Kikunai experimentava a sopinha, ele falava assim, tem algo diferente aqui, que não é doce, não é salgado, não é amargo, não é azedo. E ele chamou de umami. E agora a gente pode experimentar. Então peguem o queijinho parmesão e vamos lá, a hora do teste. O que vocês vão fazer? Morder um pedacinho de queijo e mastigar esse queijo bem devagar. Vocês vão engolir esse queijo, podem engolir tranquilamente. Daqui a alguns minutos, o que vai acontecer? O gosto salgado do queijo, porque você sabe que o queijo é muito salgado, Sim. né? Ele é muito umami também, mas ele também é muito salgado. Então, a gente vai esperar o gosto salgado do queijo passar. E a gordura também, que o queijo ele é muito rico em gordura. Essa sensação gordurosa também vai passar, tá? E aí, o que vocês vão sentir? O umami. Depois de algum tempinho, a sua boca vai começar a salivar. Já deve estar salivando, né, Gabi? Sua boca começa a salivar muito. E você vai lembrar que comeu queijo. Por quê? Porque o umami ele é um gosto complexo, contínuo. E é essa a característica. Então, aumento de salivação e lembrança do sabor global do alimento e da complexidade do sabor do alimento. A partir daí você já aprendeu o que é o umami. Pessoal, eu confesso para vocês que eu já tinha feito esse teste antes. A Ellen já me deu uma super aula no passado sobre o umami, né? A gente comemorou ano passado fazendo bolinhas de pizza umami, que tá lá no Cozinha do Bom Gosto, que é o meu canal. E o que acontece? Num primeiro momento que vocês colocam aí o parmesão na boca, realmente vocês vão falar salgado, né? Salgado, ponto. Só que realmente o umami, até a tradução dele, né, a Ellen estava me contando que umami significa gostoso, saboroso. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria o gosto gostoso.
porque ele realmente é intenso, né? Digamos assim. Exato, complexo. Complexo. Então vocês realmente têm que engolir esse pedacinho de queijo, dar um tempinho para a gordura aí da sua língua, né, sair. E aí que você começa mesmo a sentir a salivação e aquela intensidade, aquele sabor global, digamos assim, né? Certo? Um outro teste que a gente pode fazer, aí depois vocês podem fazer na casa de vocês, é com tomate. O tomate é um outro ingrediente considerado muito umami. E quanto mais maduro o tomate, quanto mais vermelhinho o tomate, mais umami ele é considerado. Tá? Então, vocês podem fazer o teste com tomate também, na casa de vocês, quando vocês tiverem oportunidade. Mastiguem o tomate, a gente recomenda mastigar o tomatinho, principalmente esse tomatinho cereja, ele é muito umami. Vocês mastiguem umas 10 vezes e podem engolir o umami. Aí, vocês vão sentir exatamente isso, aumento da salivação e lembrança do tomate, lembrar que comeu o tomate. Isso é muito interessante, né? Porque a gente realmente liga cada alimento a um gosto, né? Então, por exemplo, a gente já percebeu aqui que o parmesão tem muito umami, mas outros alimentos, como por exemplo o tomate, o milho, né? O milho também é considerado umami, a ervilha, tá? O milho, aspargos, gente, um caldinho, um creme de aspargos hoje à noite, com um pouquinho de queijo ralado em cima, fica muito, uma explosão de umami. Então, e sabe um que eu acho super engraçado? Que não só coisas salgadas, né, podem ter o umami. Por exemplo, a gente tem aqui um bolo de milho. Exato. E tá presente aí o gosto também. Geralmente, a gente associa o umami a uma preparação salgada. Por quê? Porque ele tem uma interação com esse gosto. Porém, a gente consegue também fazer preparações umami e doce, como a queijadinha e o próprio bolo de milho. São exemplos aí de doces umami. Maravilhosos. Para quem está chegando agora, essa é a nossa live celebrando aí 110 anos da descoberta do gosto umami. Eu, Gabi Rossi, do canal Cozinha do Bom Gosto, e a Ellen Maluli, que é especialista aí. A gente está discutindo um pouquinho aí a questão de gosto, te explicando o que é sabor. E sabe o que eu queria te perguntar, Ellen? Muita gente, né, comenta o fato de que certos vícios, digamos assim, por exemplo, quem come muito açúcar, muito sal, tem dificuldade de sentir certos sabores, detectar o gosto umami, por exemplo. Como que acontece isso? Isso, Gabi, é chamado de monotonia alimentar. Quando a gente começa a consumir só um tipo de alimento com só um gosto, por exemplo, um alimento muito doce ou muito salgado, ou pode até ser mesmo muito umami, vamos por assim, e a gente começar a consumir só aquele tipo de alimento, a gente não vai ter uma variabilidade de sabores, nem variabilidade de gostos. E isso torna a nossa alimentação monótona. E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com criança. Então, a gente precisa aprender a variar a nossa alimentação. Então, é importante não comer alimentos muito salgados nem muito doces. Nós temos que ter um equilíbrio de gustativo. Então, não tem problema comer doce. O seu canal maravilhoso tem cada doce maravilhoso. Então, a gente não consegue parar de comer doce, né? Então, mas tentar equilibrar. Você não precisa comer doces o dia inteiro. Comer um pedacinho, aprender a degustar aquele doce. A velha história de um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo vai equilibrar os sabores, não vai deixar nada ser um vilão, né? Porque odeio essa coisa do vilão dentro da alimentação, então não precisa disso. A gente precisa aprender a experimentar. E também experimentar aromas, temperos. Isso tudo vai dar uma harmonia maravilhosa. Coisa que a gente adora. Se eu e a Ellen pegar para conversar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Certeza. Mas aproveitando esse assunto mesmo de realçar sabores e aproveitando essa questão do umami, realmente ter, né, bastante essa função, a gente pode, por exemplo, utilizar alimentos umamis para reduzir o teor de sódio de certas receitas? Sim, conseguimos. Então, fazer misturas de ingredientes, como eu falei, a gente já consegue reduzir o teor de sódio. Por quê? Porque o umami, ele é um gosto muito complexo. O glutamato, ele é um gosto complexo que consegue interagir com o gosto salgado. Então, se a gente, por exemplo, fizer uma preparação
e colocar um cogumelo, que é um outro ingrediente maravilhoso, umami, você consegue realçar o sabor daquela preparação e reduzir o teor de sódio. Um outro exemplo que a gente pode dar é um exemplo de mercado mesmo, né? Você pode substituir meia colher de sal que você coloca, por exemplo, uma colher de chá de sal tem 5 gramas de sal de cozinha. Se você substituir essa meia colher por meia colher de glutamato monossódico, que é um salzinho presente no mercado, tá? Uns cristalzinhos brancos, que é chamado de glutamato monossódico. Se você substituir meia colher de chá por esse glutamato monossódico, a gente consegue reduzir o teor de sódio da preparação em até 37%. Olha que interessante. Isso é super legal, é uma dica bem interessante. Bom, e o legal de fazer live é que o pessoal pode interagir. Aliás, se você está assistindo a gente e tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou muito clara, comenta pra gente, por gentileza. A gente já recebeu aqui algumas perguntinhas, né, desde o começo da nossa live, então eu vou fazer, Ellen. Você, pode por fazer, gentileza, vamos lá, nos vamos esclareça. interagir aí com o nosso que a gente público. gosta. Bom, olha só, a Rafaela Garcia, ela perguntou, o que faz um alimento ser umami? Bom, como eu já tinha falado para vocês, o que leva um alimento a ser umami é a presença do aminoácido glutamato, do tijolinho lá da proteína. Mas esse glutamato ele tem que estar livre no alimento, desligado dessa proteína. Então, o teor de glutamato vai levar o alimento a ser mais ou menos umami. Então, por exemplo, o queijo parmesão que a gente experimentou é muito umami, tem muito glutamato. Uma bomba de glutamato. Uma bomba de glutamato, tem muito umami. Naturalmente presente, porque o processo de maturação leva a esse aumento de glutamato no queijo, e também presunto cru, etc. E outros alimentos têm um teor um pouco menor, o queijo, o milho, a ervilha tem teores um pouco menores de glutamato, mas eles, você também consegue sentir o umami mais sutil, mais leve, mas a complexidade de sabor é a mesma. Chegou a pergunta da Inês Silva e acho que ela encaixa bem justamente nessa discussão. Ela perguntou, existem alimentos com mais umami e outros com menos umami? Sim, exatamente isso que eu comentei. Queijo parmesão, muito umami. O milho, tomate, um pouco menos. Ou seja, o que vai marcar aí essa diferença é a concentração de glutamato. Aquele que tem mais glutamato, mais umami, o que tem menos umami. A Juliana Maldonado perguntou, o umami é um gosto subjetivo? Bom, às vezes a gente usa a palavra subjetivo de uma maneira mais pejorativa. Mas o que é subjetividade? É algo de nós mesmos, algo de si próprio ou da nossa comunidade, da nossa cultura. Então a gente pode dizer que todos os gostos, todos os sabores são subjetivos, porque o meu gosto, o meu paladar não é o mesmo da Gabi, né? Por isso que a gente tem essa variabilidade, não é o mesmo de outra cultura. Por isso que a gente consegue diferenciar essa questão da subjetividade. Então, o subjetivo é algo que é nosso, próprio da nossa cultura, da nossa vivência. Ou seja, pessoal, às vezes alguma coisa que é subjetiva para mim, que eu tenho alguma dificuldade de identificar, não é subjetivo para você. Às vezes é uma coisa que você consegue facilmente identificar. Mas eu acho que o mais importante dessa questão é que no ano 2000, né, foi comprovado que o umami é um gosto básico, certo? Pesquisadores americanos, eles conseguiram identificar receptores na língua. Lembra que eu falei bem no comecinho da live o que é um gosto? Uma recepção na língua. Então, esses pesquisadores, eles conseguiram identificar receptores para o glutamato na língua e assim comprovar que o umami é o quinto gosto do paladar humano. Muito bem. O José Carlos perguntou pra gente, todo mundo consegue sentir o umami ou existe alguma coisa que impeça algumas pessoas de identificarem esse gosto? Bom, a única coisa que impede, Gabi, é a falta do conhecimento da palavra, né, do que é o umami e da experimentação. Só que a gente experimenta o umami desde que a gente nasceu, não sei se vocês sabem disso. O umami, quer dizer, o glutamato, ele está presente
grandes concentrações no leite materno. Olha, então, que incrível! O umami, a gente já sente o umami desde que a gente nasceu, né? Então, é um dos primeiros gostos que a gente sentiu, junto com doce, um pouquinho de amargor e azedinho do leite, mas o umami tá lá no leite da nossa mamãe. É que eu acho que muitas vezes, né, e isso para muitas coisas na vida, a gente não tira um tempinho para realmente estudar aquela sensação, né? Muita coisa passa, enfim, despercebido por nós. Então, acho que se vocês puderem, né, fazer aquele teste do parmesão e tudo mais, vocês facilmente vão conseguir no futuro perceber esse gosto, né? Às vezes eu tô provando um prato novo em algum lugar e eu falo, nossa, isso é muito umami. Só que não é um gosto rápido, pessoal. Não. Esse é o problema. Às vezes vocês colocam alguma coisa na boca e falam, isso aqui é salgado, isso aqui é doce. E muitas vezes ele é muito além disso, né? Muito além, porque como eu falei para vocês, ele é complexo e em alguns alimentos ele é muito sutil. A gente consegue sentir essa leveza no paladar, tá? Muitas vezes parece uma maciez, algo macio, algo diferente, algo que fica. E é esse o umami, não precisa ser exagerado. Ou seja, vamos tirar um tempinho para nós mesmos, né? Para apreciar o que a gente come, comer melhor, né? Apreciar melhor as coisas. E o Juarez Prado perguntou pra gente, Ellen, quando eu percebo a sensação do gosto umami? Bom, não tem como perceber sem experimentar. Então vamos experimentar esses ingredientes aqui, né? Cogumelos. Gente, cogumelo, principalmente para quem é vegetariano, é a grande dica, né? Várias variedades de cogumelo. Então, cogumelo shiitake, shimeji, Paris, todos têm umami. Então, não tem como sentir o umami sem experimentar. Então, vamos experimentar os cogumelos, milho, ervilha, carnes, frutos do mar. Tudo tem uma concentração de glutamato. Todos esses alimentos que eu citei para vocês possuem uma concentração de glutamato. Ou seja, pessoal, a gente está comendo e sentindo gosto umami todo dia e não estamos prestando atenção aí, né? É verdade. O milho, por exemplo, que a gente utiliza tanto na nossa culinária, tá aí um alimento para vocês explorarem com calma. E olha só, o Maurício Lima perguntou como eu consigo diferenciar o gosto umami dos outros 4 gostos básicos? Bom, a gente tem ingredientes no mercado que a gente consegue sentir o umami puro. Então, o glutamato monossódico é um exemplo. A gente encontra no supermercado na forma de cristalzinhos. Esse glutamato monossódico, ele é glutamato puro, então é considerado o puro umami. A gente pode pegar a pontinha de uma colher e colocar esse glutamato na boca. Você vai sentir o umami puro. Tá? Seria uma essência dele. Uma essência do umami. Aí nós temos também o açúcar como exemplo, ou adoçantes para exemplificar o gosto doce. O vinagre e o limão, apesar deles serem um pouco de aroma, né, a gente consegue exemplificá-los como um gosto azedo. O chocolate em pó é um exemplo de gosto amargo, tá? E, lógico, o sal de cozinha ou cloreto de potássio, hoje que a gente está utilizando bastante para substituir o cloreto de sódio na cozinha, vocês também conseguem sentir o gosto salgado desses produtos. Ou seja, a gente tem alguns alimentos, digamos que chaves, que a gente acaba linkando, né, com algum gosto. Uhum. A Graciela Mendes, ela perguntou, podemos fazer esse teste da bala com os outros gostos também? Sim, sim, com certeza. Então, se vocês quiserem fazer com o próprio queijo parmesão, né, tampar as narinas, colocar o queijo na boca e soltar as narinas, vocês vão sentir esse aroma intenso do queijo. Isso é muito legal fazer com criança, Gabi. Criança se diverte. Quando eu vou dar palestra para criança, eles se divertem com isso. Inclusive, chegam na casa deles para contar para a mãe o experimento. Aliás, essa pergunta encaixa super bem com a da... Essa pergunta não, esse fato, né? Se encaixa super bem com a pergunta da Lorena Souza, que ela falou assim: eu nunca ouvi falar sobre o umami na escola. Quando que o umami foi reconhecido como um gosto? Bom, hoje nós estamos comemorando 110 anos de umami. Então, o umami ele foi descoberto há 110 anos. Porém, como eu já comentei com vocês, só no ano 2000 é que os pesquisadores americanos conseguiram identificar receptores específicos na língua e comprovar que o umami é realmente um gosto. Então, 2000. 2000. Olha só, e a Cristina Pereira falou como os alimentos umami ajudam a reduzir o sódio. Bom,
como eu falei para vocês, misturar ingredientes, né? Então, vou dar um outro exemplo. Você colocar milho numa preparação, pode colocar com teor de sódio reduzido. Bate um pouco de milho, coloca na sopa, por exemplo. Você já consegue elevar o teor de glutamato e reduzir o teor de sódio. Mas tem um exemplo muito legal também. Como eu falei para vocês da substituição, né, de meia colher de... uma colher de chá, vocês têm uma colher de chá, substituir meia colher de sal por glutamato monossódico, vocês podem utilizar, por exemplo, em meio quilo de carne. Isso vai dar uma concentração aproximada de 0,4% de glutamato monossódico na preparação. Isso faz com que você eleve o umami da preparação e reduza o sódio em quase 37%. Isso é muito legal. E sabe o que eu acho muito interessante? Por ele promover a salivação, ele facilita sim, né? Algumas pessoas que talvez tenham dificuldade, às vezes a gente tá doente, gripado, não tá muito legal, mas fazer um caldo bem gostoso, bem umami, pode ser uma boa alternativa. Com certeza. Você misturar, por exemplo, carne, frango, uma canja. Canja é também um super exemplo de umami, porque leva vários ingredientes umami. Você pode colocar na canja milho, ervilha, e deixar essa preparação muito mais umami. O próprio frango, né, o frango desfiadinho. Ai, que delícia. Que delícia, quentinho, você deixa essa preparação mais umami. E isso que você comentou é muito importante, por exemplo, para idosos que vão perdendo o sentido do paladar e também do olfato. E, além disso, a boca começa a ficar seca, né? Então, essa preparação pode ajudar a aumentar a salivação. Ou às vezes, se a gente está passando por algum tratamento, né, de saúde, alguma coisa que não consegue sentir muito gosto, ó, que boa alternativa a gente explorar melhor esses alimentos. E a Jussi Coutinho perguntou qual parte da língua é responsável por sentir o umami. Essa pergunta é muito interessante. A gente aprendia na escola um mapa da língua, lembra? Lembro. Que a gente sentia o gosto na ponta, o amargo no fundo. Hoje isso não existe mais. Então, isso é extremamente importante, porque não existe mais mapa da língua. Cada um sente o seu gosto, porque lembra da subjetividade? Eu tenho meu próprio mapa, a Gabi tem o mapa dela. Por quê? Porque a gente vai experimentando coisas diferentes. Então, nós conseguimos modular o nosso paladar. Então, não existe um mapa específico da língua. A gente pode colocar uma substância amarga na ponta da nossa língua que a gente vai conseguir sentir esse gosto. Perfeito. Tá? Então, o umami, a gente brinca que ele preenche toda a boca, mas não existe uma parte específica da língua onde a gente consiga sentir esse umami. Perfeito. Olha só, o Alisson Moreira perguntou pra gente: eu sei que o umami está presente nas carnes, mas eu sou vegetariano. Como eu posso incluir mais alimentos umami na minha alimentação? Olha que interessante, Gabi. Nessa mesa, inclusive, a gente acabou não colocando carnes, né? Não sei se vocês perceberam. A gente tem só o peixe aqui. Só o peixinho aqui, o katsuobushi, mas a gente praticamente não colocou carne. Mas os demais, e tranquilo. O queijo, que é derivado, até para um vegano já não pode comer um queijo. Mas milho, ervilha, aspargos e cogumelo e essa alga preciosa para temperar os alimentos é muito bom. Você colocar um pedacinho dessa alga no arroz vai ficar delicioso, vai ficar muito umami, porque aqui, ó, a gente consegue ver uma parte branquinha. Essa parte branquinha é glutamato. Então, ó, que interessante. Só de colocar na boca a gente já consegue sentir esse não tem problema nenhum, né? Acho que dá para explorar de uma forma maravilhosa, sendo vegetariano ou não. A Giovana Larissa perguntou: é verdade que o umami estimula a salivação? Isso tem algum benefício? Como a gente já comentou, tem muitos benefícios. Se, por exemplo, existem estudos com pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Olha que interessante. Isso é bem interessante, uma pesquisa até feita na USP aqui em São Paulo. O que acontece? As pessoas que fazem esse tratamento perdem as glândulas salivares muitas vezes e não conseguem salivar muito e a boca fica completamente seca. Aí o que pode promover a salivação? Esses ingredientes umami. Então você pode colocar na sopa, por exemplo, ou mesmo adicionar glutamato monossódico. Essas pesquisas estão sendo feitas inclusive com glutamato monossódico para poder aumentar
a salivação dessas pessoas, estimular a salivação. Aí você consegue comer muito melhor. E além disso, a saliva é extremamente importante para quê? Para o sabor. A gente dilui os aromas presentes nos alimentos e também melhora a deglutição, a mastigação e a deglutição dos alimentos. Ou seja, o umami promove um conforto maior, vai deixar aquele momento mais prazeroso, vale a pena a gente explorar. E a Maria Lucena perguntou, o umami engorda? Bom, todo alimento engorda, gente. Não existe milagre. Isso vai depender do quê? Da quantidade que a gente come. Então, como a gente já comentou, não há problema em consumir um pouquinho de doce, um brigadeirinho, mas a gente não pode comer um monte de brigadeiro, a panela toda. A mesma coisa desse pão de queijo delicioso que está aqui. A gente come um pouquinho desse pão de queijo, mas se a gente pegar esse pratinho e comer inteiro, óbvio que a gente vai engordar, tá? Mas, só para concluir, não foi comprovado nenhum mecanismo que influencie nesse processo de engorda. Inclusive, acabou de sair um estudo fresquinho falando que o glutamato pode estar envolvido no processo de saciedade. E aí isso é um exemplo prático. Você pode, por exemplo, antes do almoço, uns 15 minutos antes de você almoçar ou jantar, você tomar uma sopinha, ou mesmo esse caldo dashi, ou um creme de milho, ou um creme de aspargos, tomar um pouquinho de caldo. Isso vai fazer com que seu organismo fique mais saciado e você não vá com tanta sede ao pote a sua refeição. Você vai escolher melhor os alimentos. Então, é um estudo fresquinho, isso está por vir aí. Quem sabe na próxima live a gente consegue aproveitar o explorar esses estudos. Até porque, por ser esse gosto intenso, né? Talvez realmente seja isso, promova uma maior saciedade, vale a pena a gente explorar um pouquinho desse sabor. Bom, e a Regina Dias perguntou, posso transformar alimentos que não são umami em umami? Não, alimento umami, como eu falei para vocês, é o que tem glutamato. A gente consegue fazer misturas. Então, por exemplo, um alimento que não é umami, vamos pensar em alguma coisa que não é umami. Carne é umami, mas você pode deixar ele mais umami. Então, vamos dar esse exemplo. A carne, ela já é um pouco umami, mas se você adicionar cogumelos nessa carne, você vai elevar o teor de umami. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que arroz é o melhor exemplo. Então vamos lá. Arroz não é umami, comprovadamente, né? Ele tem o seu sabor próprio, mas ele não é umami. Até tem um pouquinho de glutamato, mas não é umami. Tá. Se a gente colocar um pedaço de alga, ele vai ficar umami, vai se tornar umami. Ou misturar cogumelos, misturar um pouco de cenoura, milho, a gente vai torná-lo umami. Então, pessoal, não tem como a gente transformar um alimento em umami, porque é um gosto. Ou ele é umami ou ele não é. Por exemplo, não tem como a gente tornar um queijo doce, porque o queijo é salgado, é o gosto dele e ele também pode ser umami como o parmesão. Mas você pode acrescentar mais umami a uma receita, como por exemplo o arroz, que a gente pode torná-lo umami acrescentando a alga, ou por exemplo fazer um risoto com parmesão e por aí vai, né? Bom, quem mais? Vamos ver aqui, tá chegando mais perguntinhas. A Cláudia Moreno perguntou, o queijo é um alimento que passa pelo processo de maturação, tem alguma ligação com o umami? Total. O que acontece na maturação, tanto do queijo como do presunto Parma ou pata negra? Durante o processo de maturação, Gabi, as proteínas presentes nesses alimentos, elas começam a ser quebradas. Por quê? Porque existem algumas bactérias presentes que quebram, que liberam algumas enzimas e também alguns ácidos e conseguem quebrar essas proteínas. Essa quebra faz com que o teor de glutamato aumente, o teor de glutamato livre aumente nesse alimento maturado. Então é isso que leva o alimento a ser umami, o glutamato livre, libertado das proteínas. E esses alimentos maturados possuem muito umami, um teor elevado de umami por conta desse processo longo de maturação.
Eles ficam ali, muitas vezes, há quase 2 anos maturando até ter o umami ideal e também os seus aromas, desenvolver os aromas presentes ali que foram realizados através das reações bioquímicas feitas pelas bactérias. Olha só, então realmente está totalmente ligado o processo de maturação com o processo de concentração de umami. E a Raíssa Souza perguntou, o espinafre tem umami? Espinafre tem um pouquinho, ele não é tão rico em umami, mas ele tem um pouquinho, um leve teor sim. Você pode fazer um caldo de espinafre que você vai sentir. Ele, óbvio que não é tão rico quanto o milho, tá? Ou a ervilha. Esses 2 ingredientes são mais ricos em umami do que o espinafre, mas a gente tem também. Mas você pode acrescentar mais umami na sua receita com espinafre. Sim. Se fez um creme de espinafre, faz um crisp aí de parma e joga em cima, algo assim, né? Nossa, fica uma delícia. E vamos lá, a Mayara Costa perguntou, qual a relação do umami com a culinária japonesa? Toda, né? Porque quem descobriu foi o Kikuno Ikeda, que foi um pesquisador japonês extremamente importante. E esse pesquisador identificou o umami nesse caldo e conseguiu produzir o umami industrialmente, inclusive. Desde então, os japoneses começaram a aprender o que é o umami, o que é o gosto umami e identificar nos seus alimentos. E a gente sabe, né, que os japoneses eles consomem shoyu, por exemplo, em quase todas as preparações. Mas já digo uma coisa, não sei se vocês já viram um japonês de verdade comer shoyu, eles põem só um pouquinho, porque é um leve tempero, é um leve tempero de umami. Não pode colocar muito shoyu na preparação, só quer senão realçar um pouquinho. É um realce. É uma delicadeza, porque se a gente coloca muito shoyu, ele vai ficar leite muito salgado, também não vai proporcionar o umami adequado ao nosso paladar. Perfeito. E olha só, a Rosana Rodrigues falou, sei somente que o umami é encontrado no tomate, atum e queijo parmesão. Quais outros alimentos também são? Acho que aqui a gente tem uma grande variedade. Eu até comentei camarão, lagostim, vieira, outros frutos do mar, outros peixes brasileiros, peixes de origem pirarucu, tambaqui. Esses peixes são riquíssimos em umami. Quem está acompanhando a gente lá da Amazônia já vai apreciar o umami nesses peixes maravilhosos que vocês têm aí. Foi descoberto no Japão, mas aqui tá cheio de umami. De alimento a ser explorado. E olha só, a Jussara Almeida, ela falou assim, qual o gosto do frango e da carne sem tempero? É umami? Exato, é umami. É um pouco umami, lógico que tem os aromas característicos da carne. No processo de fritura, ocorre um pouco de perda de umami, tá? Por conta de reações que acontecem com o glutamato. Então, a gente perde um pouco de umami no processo de fritura. Tá. Ou mesmo assando uma carne, assando o frango. Por isso que é importante, às vezes, a gente fazer uma mistura de ingredientes quando a gente for fritar a carne ou o frango, mas eles são um super exemplo de umami. Perdeu um pouquinho, mas a gente pode acrescentar. Não sei se vocês já viram caldo bouillon, que é aquele caldo francês, que você coloca como fundo nas preparações, né? Ele é feito com carne. Então, você coloca um monte de legume, um monte de carne. Isso, o que vai acontecer? Vai enriquecer, porque a carne ela não está sendo frita com muita intensidade, ela está sendo cozida lentamente. Isso faz com que o umami seja liberado no caldo. Olha, por isso que fica tudo tão gostoso. Depois esse caldo é utilizado aí para a preparação de diversos outros pratos. Com certeza. A Fernanda Rosa disse, li que esse gosto tem muitos benefícios. Você pode comentar quais são? Bom, um deles é o aumento da salivação, que a gente já falou para vocês. O outro é a redução de sódio. Né? A redução de sódio é interessante por quê? Porque por conta dessa mistura. Né? Então, ele tem essa interação com o gosto salgado e aí a gente consegue elevar o sabor da preparação em produtos com sódio reduzido. Então, são os principais benefícios
do Gosto Umami. Mas a salivação para mim é incrível, sabe? Porque ajuda a gente a mastigar, a deglutir, a apreciar melhor o alimento. Show! Bom, Ellen, a gente já vai ter que encerrar, mas quero te pena! agradecer imensamente. É sempre muito divertido trocar experiências contigo e com o pessoal aí de casa, né? Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. Quero agradecer ainda o pessoal aí do Portal Umami, do Gosto Umami. Vale lembrar que se você não acompanhou a live aí desde o comecinho, a live vai estar disponível daqui a pouquinho no portalumami.com.br e também no Facebook e no YouTube. Então vamos aproveitar para seguir todas as redes que eu vou te passar agora, olha só. Facebook Gosto Umami, Instagram O Gosto Umami e YouTube Gosto Umami. Fechado? Vamos sentir esse paladar aí. Vamos aproveitar porque, ó, 110 anos da descoberta do Gosto Umami e você ainda não apreciou o Gosto Umami? Vamos fazer esse teste aí, tá bom? Obrigada, Gabi. Obrigada ao Grupo Umami. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, até a próxima.